Respire fundo. Inspire devagar pelo nariz. Segure por 4 segundos. Expire pela boca, soltando todo o peso do dia. Mais uma vez. Inspire. Segure. Expire. Você está aqui agora. Não existe mais o ano de 2026. Não existe mais o seu quarto, a cidade, o barulho do mundo lá fora. Você sente o ar gelado e úmido da Panônia invadindo a tenda de couro grosso. O vento uiva baixo lá fora, como um lobo distante, cortando as frestas e trazendo o cheiro de terra molhada, pinheiros queimados e metal enferrujado de armaduras. A lamparina de azeite pendurada no centro balança devagar, fazendo as sombras dançarem nas paredes de couro esticado. Elas se alongam, se contorcem, como fantasmas das batalhas que eu lutei. Eu, Marco Aurélio Antonino, imperador de Roma, filósofo por necessidade, homem comum com medos comuns, estou sentado bem à sua frente, a apenas 2 passos de distância. Você vê minha barba grisalha e irregular, os olhos fundos mas alertas, a túnica simples de lã vermelha escura, manchada de suor e poeira de meses de campanha, minhas mãos calejadas de segurar rédeas, espadas e pena, descansam sobre os joelhos. Você sente o banco de madeira tosca sob suas coxas, duro e frio. O chão é terra batida, ligeiramente úmida, com algumas palhas espalhadas. Entre nós, o braseiro pequeno crepita, soltando fagulhas que sobem e morrem rápido no ar gelado. O calor chega fraco ao seu rosto, mas é o suficiente para contrastar com o frio nas costas. Eu olho diretamente nos seus olhos. Não há pressa. Não há multidão. Só nós dois, e a noite que nos obriga a ser honestos. Antes de continuarmos essa conversa que pode mudar algo dentro de você, faça agora o primeiro ato de coragem desta noite. Inscreva-se neste canal. Clique no botão vermelho. Dê like neste vídeo longo e profundo. E nos comentários escreva exatamente: eu estou na tenda com Marco Aurélio, seguido do maior medo ou obstáculo que você trouxe aqui hoje. Eu verei cada palavra, como vi as minhas próprias reflexões escritas à luz trêmula desta mesma lamparina. Vamos? Você se ajeita no banco. O couro da tenda range levemente com o vento. O frio sobe pelas suas pernas. Você respira fundo mais uma vez e pergunta em voz baixa, quase sussurrando: Marco Aurélio, o que é coragem de verdade? Porque eu sinto medo todos os dias. Medo de tudo. Meu amigo, você já deu o primeiro passo só por vir até aqui, por sentar nessa tenda gelada e fazer essa pergunta no escuro. Coragem não é ausência de medo. Eu senti medo todas as noites da minha vida adulta. Medo da peste antonina que ceifava milhares por dia, corpos empilhados nas ruas de Roma. Medo dos marcomanos e dos quados que cruzavam o Danúbio em ondas furiosas, gritando nomes de deuses que eu não conhecia. Medo de falhar com o império que me foi confiado. Medo de morrer longe de casa, sem ver meus filhos crescerem. Medo de ser um imperador fraco. Mas eu escrevi no livro 3 das minhas meditações: enfrente as coisas de frente e tome-as pelo que realmente são. Coragem é sentir o medo subir como bile no peito, sentir o coração bater descompassado, sentir as mãos tremerem, e agir mesmo assim. É o justo meio, como os antigos ensinavam. Nem covardia que foge de tudo, nem temeridade que se joga sem pensar. Olhe para mim agora. Veja minhas mãos. Elas tremem levemente enquanto seguro esta pena velha. Mesmo assim eu escrevo. Mesmo assim eu levanto ao amanhecer, visto a armadura e volto para o campo. O medo é só uma impressão passageira da sua mente. E você tem poder absoluto sobre sua mente. Ninguém pode entrar aí sem a sua permissão. Você sente um arrepio subir pela espinha. O vento uiva mais forte por um instante, sacudindo a tenda inteira. As sombras na parede parecem se mover sozinhas. Você vê minha silhueta enorme projetada atrás de mim. Você respira fundo e pergunta em seguida, voz um pouco mais firme: mas como eu faço isso quando o medo é muito grande? Quando parece que o peito vai explodir, que não consigo nem respirar direito? Escute com atenção. Respire comigo agora. Inspire devagar. Segure. Expire devagar. Mais uma vez. Inspire. Segure. Expire. Sinta o ar entrando frio, saindo quente. Eu escrevi no livro 4, numa noite como esta.
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Realize isso e encontrará força. Repita comigo, olhando fixo nos meus olhos. Eu tenho poder sobre minha mente. Mais devagar. Sinta cada palavra descer até o seu peito enquanto o vento sacode as lonas da tenda. Eu tenho poder sobre minha mente. O medo é grande? Ótimo. Ele é o material do treino. Quando os bárbaros avançavam em formação cerrada, eu sentia o coração querer saltar pela boca. As pernas tremiam, mas eu lembrava: o obstáculo se torna o caminho. Levante-se um pouco agora, mesmo que seja só do banco. Sinta suas pernas firmes no chão frio e úmido. Levante o braço direito devagar, como se erguesse um escudo pesado de legionário. Diga em voz alta com firmeza: eu tenho poder sobre minha mente. Eu estou vendo você fazer isso. Eu estou orgulhoso de você. Sente-se de novo. Respire. Você já venceu um momento. Você sente o calor do braseiro mais presente agora no rosto. O cheiro de madeira queimando enche a tenda. Você se inclina um pouco para a frente e pergunta: Marco Aurélio, e se eu falhar? E se eu tentar ser corajoso e tudo der errado mesmo assim? E se eu perder tudo? Falhar? Ah, meu amigo, eu falhei tantas vezes que perdi a conta. Perdi batalhas que custaram milhares de vidas. Perdi filhos pequenos para a doença. Perdi amigos que se tornaram traidores. Perdi noites de sono para dúvidas que não tinham resposta. E ainda assim estou aqui, sentado nessa tenda gelada, conversando com você. No livro 5 eu escrevi: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. O fracasso não é o fim da estrada. É o professor mais duro e mais eficaz. Olhe ao redor da tenda agora. Veja as espadas encostadas na parede, com moças e sangue seco. Veja os mapas rasgados sobre a mesa improvisada, marcados com linhas de derrotas. Veja as cartas dobradas com notícias de mortes. Tudo isso são fracassos que eu peguei, examinei e transformei em força maior. Pergunte a si mesmo agora, olhando diretamente para mim: se eu falhar, ainda terei minha virtude? Ainda terei minha capacidade de escolher o que é certo? A resposta é sempre sim. Sempre sim. Então levante-se comigo. Caminhe 2 passos lentos dentro da tenda. Sinta o chão frio sob os pés. Sinta o ar gelado no rosto. Volte e sente-se devagar. Você agiu apesar do medo de parecer bobo ou vulnerável. Isso já é coragem. Sente isso no peito. Você sente o coração batendo mais forte, mas de um jeito diferente agora. Não só medo, mas algo mais vivo. O vento parece mais distante, como se respeitasse o momento. Você pergunta: e a morte? Eu tenho tanto medo de morrer sem ter vivido de verdade. Medo de chegar no fim e olhar para trás vendo só arrependimentos. Eu fecho os olhos por um segundo, depois abro e fixo em você com intensidade. Minha voz baixa um tom, quase um sussurro que compete com o crepitar do fogo. Você me vê? Eu estou de pé ao lado, com minha túnica vermelha, dizendo em voz baixa: ele viveu. Ele foi corajoso. Ele não adiou. Sinta o peso da sua mortalidade descer sobre você como uma capa pesada. Agora solte essa capa. Solte devagar. E pergunte em voz alta para mim: o que eu faria hoje se soubesse que é meu último dia? Responda para mim. Eu estou ouvindo cada palavra. Diga em voz alta. Deixe ecoar na tenda. Você respira mais calmo agora. O banco parece menos duro. O frio nas costas parece suportável. Você olha para o meu rosto iluminado pelas chamas e pergunta: como eu treino coragem todos os dias? Me ensine exatamente como você treinava nas suas noites solitárias. Todo dia, ao acordar, mesmo quando o corpo doía, mesmo quando a alma estava pesada, eu dizia para mim mesmo: levante-se e faça o que é humano fazer. Faça isso amanhã. Antes de abrir qualquer app, antes de olhar o celular, olhe para o espelho ou para o teto e diga com firmeza: hoje eu escolho coragem no pequeno e no grande. Hoje eu ajo com virtude. À noite, quando o mundo silenciar, volte para esta tenda em pensamento. Feche os olhos. Veja o fogo. Sinta o vento. Veja meu rosto. Pergunte a mim em silêncio ou em voz: Marco Aurélio,
O que eu fiz hoje com coragem? Liste 3 coisas, mesmo que pequenas. Eu escrevia páginas inteiras nas minhas meditações. Você pode começar com 3 linhas no celular ou num papel. E quando o medo bater no meio do dia, no trabalho, na rua, em casa, pare tudo por 10 segundos. Feche os olhos, volte para cá. Veja minha tenda, o braseiro, meu olhar fixo no seu, e me pergunte: Marco Aurélio, o que você faria agora? Eu sempre respondo a mesma coisa. Haja apesar do tremor. A virtude está na ação. Repita isso quantas vezes precisar. Você sente o tempo desacelerar dentro da tenda. O mundo lá fora desapareceu. Você acena devagar com a cabeça. Uma onda de calor sobe pelo seu peito. O vento lá fora parece mais calmo, como se ouvisse. Você pergunta: e se eu cair amanhã? E se eu perder a coragem de novo? Você vai cair. Eu caí. Todos os grandes e pequenos caem. A coragem não é nunca cair. É levantar mais uma vez, e mais outra, e outra. No livro 7 eu escrevi: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Pinte sua alma todos os dias com eu levanto, com eu escolho de novo, com eu sou capaz. Levante-se agora dentro da tenda. Dê 3 passos lentos para frente, depois 3 para trás. Sinta suas pernas fortes contra o chão frio. Volte e sente-se. Você já levantou. Eu vi. Eu senti orgulho. Faça isso sempre que cair. Você sente o corpo mais leve, como se o peso tivesse diminuído um pouco. O frio parece menos cortante. Você olha direto nos meus olhos e pergunta: Marco Aurélio, me fale mais sobre amor fati. Como eu consigo amar um destino que dói tanto, que me machuca todos os dias? Amor fati não é resignação passiva. Não é dizer, está bom assim. É amar ativamente, com toda a força da alma. A guerra veio para mim por 19 anos seguidos. Eu amei, porque me tornou mais resiliente, mais sábio. A peste veio e levou milhões, inclusive pessoas que eu amava. Eu amei, porque me ensinou compaixão verdadeira. A dor veio no corpo e na mente. Eu amei, porque me lembrou que estou vivo, que sinto, que existo. Diga comigo agora, olhando fixo para mim: eu amo meu destino. Repita 5 vezes, devagar: eu amo meu destino. Eu amo meu destino. Sinta cada palavra entrar no peito. O vento uiva lá fora como se concordasse. O destino não é seu inimigo. É o escultor implacável. E você é o mármore que, golpe a golpe, se torna estátua de coragem. Ame os golpes. Ame o cinzel. Você repete as palavras. Sua voz ecoa baixa na tenda. Você sente lágrimas quentes nos olhos, mas não de tristeza, de força, de alívio. Você pergunta: e o dia a dia moderno? Como eu aplico tudo isso no meu trabalho estressante, nos meus relacionamentos complicados, na ansiedade que não me deixa em paz? Seu trabalho é o seu campo de batalha atual. O chefe rude ou injusto é o marcomano gritando do outro lado do rio. A conta que não fecha no fim do mês é a fome que ameaçava o exército. A ansiedade que aperta o peito é o frio da noite que entrava na tenda. Haja com coragem no pequeno. Fale a verdade na reunião mesmo que trema. Diga, eu te amo, ou, eu preciso de espaço, mesmo com medo da rejeição. Comece aquele projeto, aquele curso, aquela conversa difícil mesmo sem garantia de sucesso. Eu governava um império em chamas constantes, pragas, guerras, traições, e ainda encontrava tempo todas as noites para escrever essas palavras para alguém como você. 2000 anos depois. Você consegue. Eu acredito em você. Eu vejo a chama em você, mesmo que você ainda não veja. Você pergunta: e se eu não me sentir corajoso o suficiente? E se eu achar que não sou capaz? Ninguém se sente corajoso o tempo todo. Eu nunca me senti. Coragem não é sentimento. É ação repetida. Haja primeiro, mesmo tremendo, mesmo duvidando. O sentimento de coragem vem depois da ação, não antes. Comece pequeno. Uma palavra honesta hoje. Um não necessário amanhã. Um passo adiante na semana que vem. Acumule. Eu comecei assim. Você pergunta: me dê um exercício forte para fazer agora mesmo, aqui na tenda, enquanto conversamos. Levante-se devagar.
Caminhe até a entrada da tenda. Abra a aba de couro um pouco. Sinta o vento gelado bater no seu rosto, nos olhos, na boca. Fique ali por 10 segundos. Sinta o frio entrar nos pulmões. Depois volte. Feche a aba. Sente-se de novo. Você enfrentou o vento da Panônia. Você não fugiu. Isso é coragem pura. No livro 2 eu escrevi: não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver. Eu enterrei 8 filhos. Vi minha esposa Faustina partir cedo demais. Vi o império sangrar por anos a fio. E todas as noites, antes de dormir, eu me lembrava: hoje eu vivi com coragem. Hoje eu agi com virtude. Memento mori, meu companheiro. Imagine agora seu próprio funeral. Veja o seu corpo ali, quieto. Veja as pessoas ao redor. Repita esse exercício mentalmente sempre que precisar. Você pergunta: como eu mantenho isso tudo quando voltar para o mundo real, quando estiver sozinho de novo? Volte sempre para esta tenda na sua mente, em qualquer lugar, metrô, escritório, cama. Feche os olhos por 10 segundos. Veja o fogo crepitando. Sinta o cheiro de fumaça e couro. Veja meu rosto olhando para você. Ouça minha voz. Haja apesar do tremor. Você tem poder sobre sua mente. Eu estarei aqui, esperando. Sempre. Você continua perguntando sobre relacionamentos. E se a pessoa que eu amo me machucar? Eu respondo: ame com coragem. Diga o que precisa ser dito. Aceite que pode doer. A virtude está na honestidade, não na segurança. Sobre trabalho. E se eu for demitido por falar a verdade? Eu respondo: melhor perder um emprego do que perder a alma. A virtude é mais valiosa que ouro. Sobre ansiedade. E se o pânico vier forte? Eu respondo: respire. Volte para a tenda. Diga: isso é só uma impressão. Eu controlo minha mente. Repita até acalmar. Depois de todas as perguntas, depois de horas que parecem minutos, eu me levanto devagar. Você vê minha silhueta alta contra a luz fraca da lamparina. Eu caminho até você e coloco as 2 mãos nos seus ombros. Você sente o peso real, o calor áspero das palmas calejadas, a força calma de quem enfrentou impérios e medos. Meu companheiro de tenda. Você já é corajoso. Você conversou comigo a noite toda. Você enfrentou o vento, o frio, o medo que trouxe. Você respirou comigo. Você agiu. Agora vá. Leve esta tenda no peito. Quando o medo vier, e ele virá, volte aqui. Eu estarei sentado, com o fogo aceso, esperando por você. Eu aperto seus ombros uma última vez, devagar, com firmeza. Inscreva-se no canal para mais noites como esta. Dê like se sentiu minha mão nos seus ombros. Comente: eu estive na tenda, seguido do que você vai fazer com coragem amanhã. Eu lerei cada comentário como lia minhas próprias palavras. A lamparina diminui lentamente. O fogo vira brasas vermelhas. O vento fica mais suave, quase um sussurro. Você ainda me vê, sorrindo no escuro. Eu sussurro pela última vez, voz baixa e eterna. Vá. Seja corajoso. Sempre. Eu estou com você.